Além do governo federal, de empresas e de cidadãos, várias cidades brasileiras se mobilizaram para ajudar o Rio Grande do Sul por conta das chuvas que provocaram centenas de mortes e um prejuízo gigantesco. Eu vou conversar com o prefeito de uma delas. Ele já foi ministro, entende um bocado de comunicação e, é claro, de política. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje o prefeito de Araraquara, ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Prefeito, muito obrigada por topar participar aqui do programa. Muito obrigado, Leila. É uma alegria imensa estar aqui com você e fazer um bate-papo aqui, né? Colaborar de alguma forma com as reflexões desse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Com certeza. Exatamente por conta desse momento difícil, prefeito, a gente não vai fazer o quadro que normalmente abre esse programa, que é o Quebrando o Gelo, porque ele é mais jocoso, mais engraçadinho, acho que não cabe nesse momento. Vou então direto ao ponto, como é que Araraquara se mobilizou para ajudar o Rio Grande do Sul? A sua cidade participou, está participando de forma ativa desse esforço, dessa força-tarefa nacional. Olha, Leila, eu penso que o Brasil está vivendo, talvez, né, do ponto de vista histórico, um momento ímpar. Eu sei que o povo brasileiro já manifestou a sua solidariedade em diversos momentos, mas da forma como está demonstrando hoje, eu penso que é um fato histórico, né? O quanto que o Brasil se uniu, né? Literalmente o Brasil está unido na reconstrução do Rio Grande do Sul. E, claro, Araraquara não foi diferente. A cidade se mobilizou ainda ontem. Nós colocamos 50 toneladas de alimentos, água, roupa, calçado, enfim, vários produtos, incluindo produtos doados pelas empresas da região. Mas no último final de semana, nós entramos numa mobilização liderada pela primeira-dama, pela Janja. A Janja me ligou pedindo para que eu localizasse na cidade vizinha, Araraquara, que é São Carlos, uma empresa que produz purificadores de água. Claro, eu passei o final de semana todo, porque é uma startup, né? E localizamos essa empresa e eu pedi para que o empresário não vendesse mais nenhum purificador, porque existia um esforço grande para que nós pudéssemos comprar rapidamente aqueles purificadores e eles fossem transportados para o Rio Grande do Sul. Tivemos a participação muito forte do Felipe Neto e também empresários da região, empresários do estado de São Paulo e empresários do país todo, né? Os maiores empresários que tiveram acesso à campanha se mobilizaram e eu estive com a Janja no Rio Grande do Sul levando esses purificadores de água. São purificadores, cada um purifica 5.000 litros de água dia, né? Portanto, nós levamos mais de 1 milhão de capacidade, né, de litros purificados dia para o Rio Grande do Sul. Foi uma doação importante, né? E a partir dessa mobilização, liderada pela Janja, outras mobilizações também vieram. Essa semana também empresários, também um pedido dela por conta... A gente pensa em tudo, né, Leila? Mas a gente não consegue visualizar o que é o dia a dia de uma pessoa abrigada que perdeu tudo. A gente estava preocupada que as escolas ou os locais que se tornaram abrigos, eles não tinham estrutura para que as pessoas lavassem as suas roupas, né? E ela pediu para que a gente puxasse uma mobilização nesse sentido. E o empresário lá da região de Araraquara, empresário até de Ribeirão Preto, ele doou 100 máquinas que lava e seca, também para que a gente possa atender a população dos abrigos, que é uma ajuda importante. Então, são momentos importantes que nós estamos vivendo, de manifestação de solidariedade. E, repito, eu penso que o povo brasileiro demonstrou uma solidariedade imensa, né? E que, além da materialização dessa solidariedade, eu penso que é importante que o povo gaúcho se sinta acolhido
e amado da forma como está se sentindo. Eu não quero usar a expressão novo normal, porque não dá para normalizar uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, mas as mudanças climáticas estão aí, a gente vê o resultado disso, com secas mais duradouras, extremas, chuvas mais intensas e por aí vai. E aí a gente precisa dessa colaboração de diferentes esferas de governo e do Congresso também. Nem todo mundo no Congresso Nacional acredita, digamos assim, em aquecimento global. Isso é um complicador, prefeito? Olha, Leila, é um complicador, mas contra fatos, como o próprio dito popular diz, é difícil você ter argumento. Tem uma questão que é factual. Ou seja, nós estamos vivendo uma mudança climática, isso é inegável. E se nós não quisermos normalizar, que você está correta, a gente não pode normalizar a tragédia, mas para que as tragédias não sejam normalizadas, nós precisamos provocar mudanças. Nós precisamos preservar as nossas reservas naturais, nós precisamos combater imediatamente o desmatamento, que é claro, eu não sou técnico da área, mas o que nós temos visto, né? Que cada vez que você desmata, você evapora menos água das florestas, portanto, você forma menos massa de ar frio, portanto, prevalece a massa de ar quente, o que concentra as chuvas, né? Eu estou falando aqui como um leigo, mas o que eu vejo como leigo é que essas tempestades geralmente é massa de ar frio que não consegue ir em direção ao continente, em direção a outras regiões, e elas acabam concentrando as chuvas. Então, eu penso que é necessário que nós tenhamos aí uma mudança de concepção. É preciso produzir riqueza? Né? Porque nós temos que produzir riqueza para que a gente possa dividir riqueza, para que a gente possa combater a pobreza, a miséria, a exclusão social. Mas é necessário que se produza riqueza respeitando a natureza, né, fazendo com que a gente vivencie efetivamente o conceito de sustentabilidade. Cabe um bocado ao eleitor também, né? Ter essa consciência, porque aí vai votar nas pessoas que têm essa pauta como uma prioridade. Eu penso como você. A sociedade ela está refletida, né, no Congresso Nacional. Ou seja, quem está no Congresso é porque alguém votou. E se nós não melhorarmos a nossa consciência, o nosso senso crítico, a nossa capacidade de compreensão de tudo que nós estamos vivendo, é evidente que essa preocupação de preservação da natureza, de sustentabilidade, essa preocupação não estará refletida na representatividade do Congresso. Então, a sociedade tem que mudar a sua forma de pensar para que a gente mude a representatividade do Congresso Nacional. Prefeito, nem todas as capitais brasileiras estão preparadas para esse que a gente não vai chamar de novo normal. Com áreas verdes, as chamadas cidades esponja, existe esse conceito, né, no urbanismo hoje em dia, com mais parques, com telhados verdes, com mais lagos, mais zonas de buffer mesmo, entre rios e o resto da cidade, porque se você tem muita superfície concretada, ela é impermeável e aí a tragédia é o que a gente tem visto. Como é que está Araraquara nesse sentido? É uma preocupação de vocês? É uma preocupação, Leila. Nós temos uma preocupação de preservação muito grande. Nós temos uma preservação de recuperação das nossas áreas de mananciais. É uma cidade que replanta muito e que tenta o tempo todo recuperar as áreas de mananciais. Nós temos projetos arrojados, inclusive com dinheiro do governo federal, de obras importantes de combate às enchentes. A cidade sofreu no final de 22, começo de 23, com enchentes também. Nós fizemos já obras estruturantes nesse sentido. Eu penso, Leila, que cada cidade tem que fazer a sua parte. Nós temos que preservar, nós temos que recuperar e temos que ter, com esses acidentes que nós temos vivenciado, acidentes naturais, eu penso que cada cidade tem que se preocupar muito com o combate a enchentes. Mas mesmo assim, Leila, se nós não tivermos uma mudança climática, a gente pode tomar conta do nosso território. Mas essas ondas, né, de massa de ar que se movimentam e que muitas vezes
elas não conseguem se dissipar e concentram as chuvas, não há cidade que suportará. Você pode ter as melhores obras, as obras mais estruturantes, mas se você jogar, né, do ponto de vista simbólico, um balde de água em cima de uma cidade de Lego, ela não vai aguentar. Né? Portanto, se você tiver uma concentração pluviométrica muito intensa num curto espaço de tempo, não há estrutura de cidade que suporte. E é aí que nós vamos vivenciar os desastres. Por isso que o debate climático ele é tão importante para que a gente evite o que várias cidades vivenciam todos os anos, que agora o Rio Grande do Sul está vivendo de forma trágica. A questão energética é chave também, né? É uma contradição que o Brasil esteja explorando e exportando mais petróleo, inclusive, e a gente tem uma matriz de transporte que é um bocado rodoviária. Isso poderia ser repensado? É um desafio, Leila, que a gente faça a transição energética, né? Eu penso que nenhum país do mundo vai abrir mão da produção de petróleo, inclusive para que uma parte dessa produção do petróleo possa financiar a transição energética. Mas nós temos que caminhar para a energia limpa. E penso que o Brasil pode ser uma referência para o mundo, né, Leila? Nós somos um país que temos capacidade de produzir etanol, portanto, o etanol ser transformado em hidrogênio, hidrogênio em energia, portanto, uma matriz limpa de energia. Nós temos condições de pensar dentro da transição energética uma forma de desenvolvimento, inclusive, que gere empregos para a região amazônica, porque o povo, né, a população da região amazônica precisa de empregos de qualidade, porque não é só você falar para eles não desmatar, não fazer caça predatória, não fazer pesca predatória. Nós temos que oferecer alternativas também para eles, e as alternativas têm que estar, na minha concepção, dentro da transição energética, que a gente, na transição energética, possa vocacionar a região amazônica para a produção de empregos de muita qualidade. Mas o Brasil, ele será e ele tem que ser um país central nessa concepção da produção de energia que gere, portanto, de menor impacto, que gere menos danos ao meio ambiente, portanto, que a gente caminhe para um modelo de energia limpa. Prefeito, outro ponto que a tragédia no Rio Grande do Sul levanta é quanto à circulação de informações falsas, as chamadas fake news, no que diz respeito a resgate de vítimas, distribuição de ajuda e por aí vai. O governo federal quer, inclusive, criminalizar essas postagens. Seria o caminho? Leila, eu sou daqueles que defende a liberdade de produção de conteúdo, né? E eu digo que hoje, com a internet, qualquer pessoa com o celular na mão vira produtor de conteúdo. Todo mundo tem o direito de produzir conteúdo, desde que essa produção de conteúdo não agrida outros indivíduos, portanto, não ofenda outros indivíduos e não gere instabilidade institucional. A gente não pode criar mentiras nas redes sociais que desestabilize as nossas instituições. A gente não pode agravar uma crise como a que o Rio Grande do Sul está vivendo produzindo mentiras nas redes, fomentando mentiras nas redes. Então, eu defendo a liberdade de produção de conteúdo, mas eu penso que tem que ter uma regulamentação rígida também para quem quer usar a internet e as redes sociais para agressão de outros, para manifestações violentas e também para disseminação de mentiras que acaba, lá no final, desorganizando a sociedade, desorganizando as ações institucionais como essas que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, é um problema o fato de o projeto de lei 2630, que trata de fake news, trata das redes sociais, das big techs, ele ter andado para trás algumas casas no tabuleiro na Câmara dos Deputados? É ruim que a gente não tenha uma lei que dialogue com a realidade. Eu acho que fica um discurso, mas isso é censura, isso é censura. Ninguém quer propor censura, nem o legislador, nem aqueles que trabalharam na regulamentação. Em nenhum momento a lei fala de censura. Eu penso que as pessoas têm o direito de produzir conteúdo, como eu falei agora há pouco, mas tem um limite.
precisa ter um limite. Ou seja, é como se a gente ir para outro modal, o rádio. Quem está com o microfone de uma rádio pode manifestar sua opinião, mas não pode manifestar sua opinião agredindo outros ou gerando instabilidade institucional. Quem tem acesso à televisão pode manifestar sua opinião, mas não pode agredir o outro nem gerar instabilidade institucional. O mesmo vale para as redes. Então, as redes ou a internet, ela não é terra de ninguém, não pode ser terra de ninguém. Ela é um avanço, ela é um instrumento de democratização da comunicação, é inegável, mas tem que ter regra e tem que ter lei. Tudo na vida tem que ter regra e tem que ter lei, e a regra e a lei é aquilo que delimita o direito do outro ou o direito do coletivo. E quão importante é o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet no Supremo Tribunal Federal, que trata da remoção de conteúdos, que hoje é um tanto complicada, precisa de medida judicial, etc., conteúdos que agridem ou que são falsos? Leila, eu penso assim, se você, antes da internet, né, se você ia para uma emissora de rádio e agredia alguém, né, a pessoa ia lá, tinha que ter o direito de resposta, e como você não tinha a internet, portanto, aquele conteúdo não ficava sendo repetido, ele não ficava armazenado, né, você dava o direito de resposta, estava tudo resolvido. A televisão é a mesma coisa. A internet não. Né? Não é a pessoa ir lá ter o direito de resposta. O conteúdo ele fica exposto, ele fica armazenado. Então, se o conteúdo ele é agressivo a alguém que se sentiu ofendido, ou ele é agressivo aos interesses coletivos, ele precisa ser tirado do ar e tirado rápido, porque senão ele vai continuar agredindo tanto o indivíduo como o coletivo por meio das instituições que defendem os direitos difusos, os direitos coletivos. Então, eu sou favorável que a gente tenha agilidade quando um conteúdo ele é caracterizado como uma violência, seja ela individual, seja ela institucional, ela precisa ser retirada o mais rápido possível do ar. Prefeito, o tema da desinformação nos leva à pandemia de Covid-19, porque teve um bocado de desinformação e o senhor escreveu um livro que conta como é que Araraquara enfrentou esse período difícil. Vai além disso esse livro. Se chama Uma Cidade na Luta pela Vida da Pandemia ao 8 de janeiro. Por que esse arco narrativo, esse recorte temporal? Leila, esse livro ele nasce da minha vontade, né, do meu objetivo de registrar a experiência de Araraquara no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Araraquara fez escolhas, construiu políticas públicas e a cidade acabou se tornando uma referência nacional e também uma referência reconhecida pelos organismos internacionais, pela imprensa internacional. Então, eu quis muito registrar essa experiência. Mas quando eu estou escrevendo o livro, no começo de 23, o presidente Lula visita Araraquara, até por conta das enchentes, que eu comentei agora há pouco, junto com a Janja, e naquele dia nós sofremos uma tentativa de golpe em Brasília. Aí eu estou escrevendo o livro, eu digo, como que eu omito esse fato, ou seja, Araraquara se tornou um espaço importante no enfrentamento à pandemia e também se torna um espaço importante na vitória da democracia contra aquela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então eu acabo condensando, né, esses dois fatos históricos num único livro. Então o livro é Uma Cidade na Luta pela Vida, porque é uma cidade na luta pela vida por conta da pandemia, mas eu faço um recorte da pandemia ao 8 de janeiro. E claro, acaba que o livro também, no livro eu recupero o meu papel enquanto um dos integrantes da coordenação da campanha do presidente Lula de 22, das experiências que eu tive, né, junto com o deputado Rui Falcão, nós coordenamos a comunicação da campanha do presidente Lula em 22, junto com Sidônio Palmeira, né, o Raul, uma equipe toda, e eu faço um pouco a recuperação dessa experiência, porque amigos me orientaram, olha, você vai escrever um livro, né, que recupera fatos históricos, e a eleição de 22 foi um fato histórico importante na vida brasileira, e você esteve nele. Como é que você omite essa tua participação? Então eu acabei recuperando também esse momento da vida brasileira, e ficou um livro, portanto,
um pouco mais amplo só do que o enfrentamento, né, a recuperação do enfrentamento à pandemia. Mas aqui, de forma muito humilde, vale a pena ler o livro. Porque... Bom, a gente diz que o Brasil não cuida da memória, né? O livro do senhor vai na contramão disso. É isso, ele faz registros importantes. Prefeito, vamos falar de polarização, porque a polarização teve efeitos nefastos na pandemia, a polarização também foi o catalisador, obviamente, da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Sobre isso, numa entrevista que o senhor deu ao jornal o Globo em abril, o senhor falava em fazer um esforço grande para baixar um pouco a temperatura da polarização. Como é que você faz isso? Olha, Leila, eu penso que o Brasil vive um momento muito difícil e a polarização não é um fenômeno nacional, é um fenômeno internacional. Né? Tem que ter isso em vista. Mas eu penso que no Brasil ela tem características, essa polarização. Porque não é toda a sociedade que está polarizada de forma ideológica. Eu penso que tem um setor da sociedade que está muito polarizada de forma ideológica, repito aqui, reproduzindo um fenômeno internacional, né? Que até do ponto de vista histórico, eu não quero me estender, mas acho que tem muito a ver com a crise econômica vivenciada a partir de 2008, que o mundo vive, portanto, o mundo vem se empobrecendo a partir da crise econômica de 2008. Nós não tivemos uma recuperação econômica do mundo pós-crise de 2008, nós temos saltos, né? Picos, agora vai recuperar, e a economia mundial volta a sofrer. Então, se o mundo está mais pobre, se abre espaço para a xenofobia, para o nacionalismo de direita, né, do ponto de vista de valores muito conservadores. Então, esse é um ambiente, esse ambiente também se reproduz no Brasil. Só que aqui tem uma parcela da sociedade que está hegemonizada por essa polarização, mas eu penso que ela topa conversar. Ela quer conversar. Ela topa ouvir, né? Então, eu penso, se nós não baixarmos a temperatura, se nós não pararmos de estimular a polarização, nós não vamos conseguir conversar com essa parcela da sociedade que está aberta ao diálogo. Se pegar o momento das eleições de 22, são setores sociais que votaram no ex-presidente Bolsonaro, mas não pensam como o ex-presidente Bolsonaro. Não tem inspiração em valores fascistas, não são radicalizados, né, no debate de valores. Então, esse percentual, eu penso que ele só virá para o diálogo se nós pararmos de estimular a polarização. É o que eu acredito e eu penso que é o primeiro passo para que a gente possa criar um ambiente um pouco mais pacífico, né, para o nosso país. É um país que ele tem uma característica marcante da diversidade, né, Leila? O Brasil não é um país intolerante, ele nunca foi um país intolerante. Né? Nós construímos a nossa identidade enquanto país, um país formado pelos povos indígenas, pelos africanos, pelos europeus, pelos asiáticos, pelos árabes. Essa grande junção nos fez uma nação, um povo. Então, a diversidade não pode ser um problema entre nós, a diversidade religiosa, cultural, regional. Né? Eu acho que nós temos que recuperar um pouco essa nossa construção de um povo que ele é tolerante, que ele é pacífico, que ele convive com as diferenças. Mas para isso acontecer, tem que baixar a temperatura do país. Prefeito, o senhor está fazendo questão de terminar o seu mandato, mas depois das eleições vai ser ministro novamente ainda nesse governo Lula? Leila, foi uma honra para mim ter sido ministro de Estado. Né? E certamente qualquer convite que o presidente Lula me fizer, eu me sentirei muito honrado. Mas te digo aqui com muita tranquilidade, não tenho essa preocupação. Isso não está colocado no meu horizonte como algo necessário ou uma ansiedade a ser alimentada. Não, de forma alguma. Eu quero terminar bem meu mandato. Eu quero honrar, né, o voto que o povo de Araraquara me deu, a oportunidade de ter sido prefeito 4 vezes na minha cidade. Né, e quero, dentro da democracia, da luta democrática, fazer a minha sucessora, Leila, que a nossa candidata é uma mulher, é a secretária de saúde, a Eliana Naim. Então, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de fazer transição de cargo também para ela, transmissão de cargo.
E presidente do PT, ainda vamos lhe ver Eu, presidindo o Partido dos Trabalhadores? esse é um desafio também que eu gosto muito, confesso a você, porque eu presidi o PT de São Paulo por 6 anos, gostei muito da experiência de presidir o partido. Eu penso que o PT, e falo aqui sem nenhum recorte, disputa ideológica, partidária, eu acho que o PT é o partido mais importante do país, independente de quem gosta, quem não gosta, que é um partido que ele funciona como partido, ele tem estrutura de partido. E eu penso que para a democracia brasileira é importante que o PT esteja forte, que o PT esteja com capacidade de diálogo, que o PT tenha propostas para a sociedade. Então, esse papel também me estimula muito. Agora, prefeito, é um momento na nossa conversa em que a gente bota no papo a inteligência artificial. Eu pedi ao ChatGPT que fizesse um perfil seu. E aí a resposta foi a seguinte: Edinho Silva é o atual prefeito de Araraquara, no estado de São Paulo. Nascido em 1969, falaremos sobre isso. É um político brasileiro do Partido dos Trabalhadores. Antes de assumir a prefeitura, foi deputado estadual e federal, além de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República durante o governo de Dilma Rousseff. Em sua gestão como prefeito, tem se destacado por políticas inclusivas, investimentos em saúde e educação e por medidas eficazes de enfrentamento à pandemia, como lockdowns e ampla testagem. Sua administração tem sido elogiada pela transparência e participação popular. Edinho é conhecido por sua habilidade política e comprometimento com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos araraquarenses. Ele podia ter me poupado de araraquarense, que não é fácil, mas ele errou a data, né? O ano. Errou. Não, olha só. Te deixou mais novinho um pouquinho? Deixou 4 anos. Mas fora isso, gostou? Gostei. Eu agradeço a inteligência artificial. Ó, e eu não fui federal também. E errou. Ele errou. Ah, ChatGPT, eu não fui coisa deputado feia. federal, eu fui estadual, fui presidente do PT e aí já assumi o Ministério da Comunicação Social. Sim. E eu nasci em 65, Leila. É um erro favorável, né? Não é um erro tão grave assim. Mas envelhecer é bom também, prefeito. É bom. Agora, inteligência artificial é um tema, né, para qualquer político, qualquer um da vida pública É o hoje em dia. desafio do século XXI, Leila. Eu acho que é o grande desafio. Eu acho que não adianta a gente falar que gosta ou não gosta. A inteligência artificial veio para ficar, como a robótica veio para ficar. E vai provocar profundas transformações no mundo do trabalho. Nós vamos ter aspectos positivos de novas profissões que vão aparecer, mas também a inteligência artificial vai extinguir outras profissões, ou vai redimensionar outras profissões, ou vai criar outras características para as profissões existentes. Agora, eu acho que a sociedade, é que a gente estava falando agora há pouco de regulamentação. Tudo que é novo, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter maturidade para achar o ponto de equilíbrio. Até onde nós vamos com a inteligência artificial? Você colocou um desafio para ela, que é para me desenhar o meu perfil, testando, inclusive, o que ela tem de acúmulo de dados a meu respeito. Isso é negativo? Não, é positivo. Se a inteligência artificial nos ajudar, por exemplo, em diagnóstico com doenças, se nos ajudar em novos métodos educacionais que façam com que mais brasileiros e brasileiras tenham acesso à educação, se der celeridade, por exemplo, a processos produtivos, isso não é ruim. Até onde nós vamos? Esse ponto de equilíbrio a sociedade tem que achar e a legislação tem que estabelecer. Nós vamos até aqui, daqui para lá não vamos, porque é prejudicial à sociedade. Tudo tem que ser colocado limite. A gente coloca limite nos nossos filhos quando são crianças, e aqui pode, aqui não pode. Por que a gente tem que ter receio de pôr limites naquilo que é novo, como a internet, que não é tão nova, mas é nova, se a gente pensar do ponto de vista histórico, e a inteligência artificial, que é consequência da internet, da informatização, também tem que ter limitações. Para a gente encerrar, melhor coisa e pior coisa da vida pública? A melhor coisa da vida pública é você ter a concepção de que ela é serviço. Eu digo isso aqui, o coração aberto. Eu penso que é isso, a vida pública é serviço. A vida pública não é ascensão social. A vida pública não é instrumento de enriquecimento. A vida pública não é para você realizar o seu ego, as suas vaidades. Claro que todos nós somos humanos,
Todos nós somos tentados pelo ego o tempo todo, somos tentados pela vaidade o tempo todo, mas a vida pública não pode ser um instrumento de fomento de tudo isso, né? E se nós entendermos que a vida pública é serviço, Leila, é uma das funções mais nobres que a humanidade já criou. E eu digo para você uma coisa que me impulsiona muito nas minhas reflexões, me estimula muito. E eu faço esse debate sempre. Muita gente ataca a política, desqualifica a política. O dia que a política deixar de cumprir a sua função, Leila, é o autoritarismo que vem no lugar, né? A política foi criada pelo Estado moderno para que ela seja a atividade capaz de equacionar contradições, de equacionar conflitos e criar ideias majoritárias que movam a sociedade. Quando a sociedade constrói ideias majoritárias, ela se move, ela avança, né? Então, acho que a vida pública ela é extremamente gratificante se ela tiver essa concepção. O ruim, e aqui também não é discurso, é quando você se secundariza muito, porque quando você está na vida pública, muitas vezes a tua vida pessoal vai ficando relegada. As relações vão ficando relegadas, muitas vezes as pessoas que você ama não têm o espaço merecido, não têm a atenção que elas merecem, então isso é ruim, né? Mas eu me sinto extremamente feliz e realizado em ter dedicado a minha vida à função pública. Eu me sinto realizado mesmo. Estar dedicando, temos muita vida pela frente. Isso. Prefeito, muito obrigada. Leila, vou fazer aqui uma manifestação. Eu que agradeço muito. Você é uma jornalista que eu tenho um imenso respeito, tenho uma admiração imensa pelo seu trabalho, acompanho o seu trabalho há muito tempo e estar aqui hoje sendo entrevistado por você, para mim é uma realização e gratidão mesmo e pela qualidade do nosso diálogo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a vocês também por acompanharem essa conversa e até o próximo Meio Tempo.